Meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, parece algo assim, alguma coisa assim, bem longe da gente, né? Assim, um pouco lá em cima, no céu, né? E eu quero trazer para você nessa manhã um pouquinho sobre o que Deus tem falado no meu coração, sobre o reino dele. Perdão. No final da oração que Jesus fez, estava ensinando para os discípulos qual é o estilo, o tipo de oração que deveria ser feito, né? No final dessa oração, em Mateus 6,10, Jesus disse assim: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quantas vezes você já orou essa oração? Quantas vezes você já disse que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Sabe, Jesus, a única vez que mostrou uma oração que ele estava fazendo assim, foi o Pai Nosso que ele falou lá no monte, quando ele estava orando, perto da crucificação. Ele estava dizendo, ele não estava orando exatamente como estava ali o Pai Nosso, mas ele estava falando com Deus, com uma intimidade que tinha de pai e filho. Ele: olha, se puder afastar de mim esse cálice, se não houver necessidade de eu passar por isso, eu gostaria de não passar por isso. E Jesus, no final dessa oração, ele diz: mas seja feita a tua vontade. Então eu queria trazer para você isso. A vontade de Deus, quando ela é cumprida na nossa vida, é a mesma coisa de nós experimentarmos o governo dele. Nós experimentarmos a presença santa dele, trazendo o reino dele, o governo dele sobre as nossas vidas. E Mateus 6,10 fala assim, que seja feita a tua vontade. E lá em Romanos 12, 1 e 2 fala assim, Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos, e pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. E não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo deixa bem claro que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, toda vez que você reconhece, em primeiro lugar, que o reino de Deus é mais importante do que os seus próprios desejos, do que a sua própria vontade, quando você reconhece que o governo de Deus ele é maior e mais que isso, ele vem e derrama a vontade dele na sua vida. E o reino dele, ele chega até você com a vontade boa, perfeita e agradável. Mas, às vezes, o nosso muito saber, o nosso muito conhecimento atrapalha um pouco a nossa fé, danifica um pouco a nossa fé. Lá em Isaías 29, versículo 14, diz assim: o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência de seus pensadores desvaneça. Por que aqui nesse texto está falando que as obras maravilhosas de Deus, ela vem para confundir os sábios, para confundir os pensamentos dos pensadores? Porque a sabedoria, ela nos ajuda e ela é muito importante, mas ela pode danificar a nossa fé. Porque tudo aquilo que nós julgamos estar certo pelo nosso conhecimento, quando nós não vamos julgar aquilo através da nossa fé, nós somos confundidos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque muitas vezes nós temos resposta para tudo e usamos até versículos para responder. Só que a fé, os atos assombrosos e maravilhosos de Deus, eles são realizados não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, é pela sua fé. O que você está precisando que venha o reino de Deus hoje na sua vida?
Qual é o governo de Deus que você está precisando na sua vida? Em qual área da sua vida? Sabe, eu sei que você talvez seja uma pessoa estudada, uma pessoa letrada, uma pessoa que tem um profundo conhecimento. Mas quando você quer que o reino de Deus se estabeleça dentro da sua vida, dentro da sua história, é necessário você se arrepender de ter endurecido o seu coração. Todas as vezes que acontece algo e a sua reação primeira não é deixar que o reino de Deus se instale. A sua reação primeira é tentar resolver sozinho, tentar solucionar sozinho. Às vezes tudo nos dá segurança. Você paga um plano médico, você tem um plano de saúde e você sabe que qualquer coisa que você tem, você pode procurar um médico e aquele plano de saúde te dá uma segurança. Então, às vezes, o muito ter, o muito saber e o muito conhecer danifica a sua fé. Por que quando vem uma enfermidade, o seu primeiro, a minha primeira reação não é orar? Quantas vezes perto de você, seu colega de trabalho colocou a mão na cabeça e disse: eu tô com uma dor de cabeça insuportável, e você correu para sua bolsa para ver se tinha um remédio ali para a pessoa. Isso é bom e ajuda? Claro que é bom e ajuda. Mas a sua primeira reação precisa ser movimentar-se em oração naquele momento. Posso orar por você? Posso orar para que Deus te cure dessa dor de cabeça? E você ora, mas Fernanda, e se não curar? Não é responsabilidade sua a cura. A responsabilidade é de Deus a cura. E se Deus não curou aquela pessoa, Deus quer usar o remédio, quer usar o médico. Deus vai usar outras estratégias para que seja curado. Depende. Deus não desperdiça a glória dele. Deus não desperdiça nada no reino dele. Toda vez que o reino dele é manifesto, a cura, a salvação, a resgate. Então ele manifesta do jeito que ele quiser. Mas a nossa reação primeira precisa ser permitir que o reino de Deus venha. Permitir que o reino de Deus se instale, governe. Lá em Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes o muito saber, a nossa sabedoria, o conhecimento que a gente tem das coisas, a gente não se entrega, não se joga nos braços do Pai para que o governo dele venha, para que o reino dele venha. Certa vez, se você for ver lá em Mateus 12, fala sobre a expulsão de demônios que os discípulos não conseguiram expulsar e Jesus expulsou demônios. E teve um versículo lá que me chamou muita atenção hoje, em Mateus 12, 28, fala assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Tudo que você faz, que você inclui o Espírito Santo na sua vida, na sua história, na sua oração, o reino de Deus chega até você. O governo de Deus chega até você. E quando o reino de Deus chega, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor é derramada sobre a sua vida. Então aqui estava falando assim, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, tudo que você faz através do Espírito Santo de Deus, seja expulsar demônios, seja impor mãos para que pessoas sejam curadas, seja um clamor para que seja tirada uma angústia, uma ansiedade. Toda vez que você fala, pede e clama pelo Espírito Santo de Deus, tudo que é feito através do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, aí fala assim: certamente é chegado o reino de Deus a vós. Certamente é chegado o reino de Deus a vós. Por que isso está dizendo certamente? Quando eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. É porque é certeza de que a sua armadura, as suas defesas, todas você deixou cair, para que o Espírito Santo de Deus tivesse acesso completamente nessa sua estação, neste seu momento. E fala certamente, é certeza que o governo de Deus vem, que o reino de Deus vem até você. E o que acontece quando o reino de Deus se instala? A vontade dele, boa, perfeita e agradável, é derramada sobre a sua vida. E a sua vida, quando você percebe, o seu entendimento é transformado de acordo com os dias que você vai passando. Deus vai transformando o seu entendimento, vai mudando o seu entendimento.
E de repente algo que estava tão pesado, algo que estava tão te sobrecarregando, começa a ficar leve porque você começou a aprender de Cristo. A aprender que você tem que deixar que o Espírito Santo de Deus traga o reino, o governo dele sobre os seus dias. E a sua primeira reação é clamar pelo Espírito Santo de Deus, que certamente o governo de Deus vai chegar até você. Lá em Mateus 6,19 fala assim: eu te darei as chaves do reino. Hoje Deus está, através da pessoa do Espírito Santo, colocando as chaves do reino nas suas mãos e diz para você, Mateus 6,19, tudo que você ligar no céu será ligado na terra, tudo que você desligar na terra será ligado no céu. Então Deus vem e permite que nós participemos do governo dele na nossa vida, na nossa história e no mundo. Ele coloca as chaves do reino dele na nossa mão. Que chave é essa? A chave é a pessoa do Espírito Santo, está aqui dentro de mim, dentro de você. Você vai permitir que o reino de Deus, o governo de Deus se instale e toda a angústia que está aí no seu peito, tudo que está pesando vai se tornar leve, o seu caminho vai se tornar leve. É isso que o reino de Deus faz. Traz para você um descanso, traz para você estratégias para você sair de qualquer lugar de dor que você esteja. Lá em Mateus 7,21, Jesus está dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe? Nós queremos muito que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos cure, mas nós não queremos obedecer. Então não adianta você abrir o seu coração e dizer: Senhor, Senhor, me tira, me salva, me cura, me tira desse lugar, sendo que você não aceita o governo dele, você não aceita o direcionamento dele. E Jesus está dizendo aqui no texto de Mateus 6,19, fala assim: eu te darei as chaves do reino. Hoje eu estou passando para você aqui a chave do reino, a estratégia é a nossa obediência. Não adianta a gente bater no peito e falar: eu creio em Deus, mas se desespera. Eu creio em Deus e está surtando como todo mundo surta. Paulo fala assim: eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, com inteligência, com racionalidade, para saber que a vontade dele vai ser feita na sua vida se você parar de se adaptar, de tomar a forma de todo mundo. Porque você é um vaso de barro. A gente já conversou sobre isso, né? 2 Coríntios 4,7. Nós somos como vaso de barro que carregamos o tesouro precioso. E não existe nenhum vaso igual ao outro. Todos os vasos são únicos. São únicos. E muitos se sentem o toque de Jesus em suas vidas. E se emocionam, e choram, e sentem aquela alegria. Só que quando o oleiro vai colocar você para ser moldado, você não quer. E ser moldado pelo oleiro, estar sendo moldado, você precisa estar totalmente entregue. Porque se você se quebrar na mão do oleiro, é mais uma oportunidade, uma chance de você se tornar um vaso novo. De novo, um vaso novo. E o vaso novo que Deus quer fazer na sua vida, com esse molde, você jamais não terá nem lembranças do que você foi antes. Você será novo, de novo, renovado de novo nas mãos do oleiro. Sabe? Lá em Mateus 3,22 fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, para ter livre acesso a você, você precisa se arrepender. De todas as vezes que você disse Senhor, Senhor, mas não fez o que Deus manda, não faz o que Deus manda. Faz o que manda a sua sabedoria, o que você entende, o que você compreende. É necessário que você se entregue completamente para que o reino de Deus venha, o governo de Deus venha. Aqui que eu li para vocês em Mateus 12, 28, Jesus falando: se porém eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Então,
quando você se arrepende de ter tomado tantas decisões sem primeiro ter perguntado para Deus o que fazer, como fazer. Se você precisa se arrepender das escolhas que você fez errado, das orações que você fez errado. Quantas vezes você orou, mas não obedeceu? Você fala que crê que Deus pode, que Deus faz, e a sua primeira reação é uma reação comum a todo mundo, não comum a um vaso único que carrega a presença preciosa, o tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus é chegado a mim, é chegado a você. E esse reino quer dizer o governo. Nós precisamos chegar diante de Deus desarmados, sabe? Olhar para Deus e ver que nós podemos estar totalmente dependentes dele. Não dependendo de um plano médico, dependendo de um plano de receita, de um plano de Bolsa Família, dependendo de coisas que podem nos ajudar muito, mas muitas vezes podem atrapalhar e danificar a nossa fé. Porque o dia que esse Bolsa Família falta, nós nos angustiamos, nos desesperamos. O dia que você não tem mais dinheiro para pagar esse plano, nós nos angustiamos e nos desesperamos. Ou às vezes o plano que você pagou de médico está pior do que o atendimento público, você se desespera, se angustia. Por quê? Antes você precisa buscar o reino de Deus. A sua primeira reação precisa ser o reino de Deus. Porque certamente o reino de Deus virá a vós, virá até mim, virá até você. E o reino de Deus não está dentro só de eu creio, eu acredito, está na obediência, está no arrependimento. Sim, Francilene, vai ficar gravado, tá? Essa live. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, sabe? E lembre-se que não tem outra forma de você ter acesso ao reino de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus governando os seus dias. É através do Espírito Santo de Deus que Deus realiza os milagres dele na nossa vida hoje. E Jesus falou assim, olha, vocês terão a capacidade de realizar milagres maiores do que eu estou fazendo. Porque nesse nosso tempo, nós temos muito mais conhecimento do que na época de Jesus. Nós temos muito mais acesso a informações do que na época de Jesus. Por isso é possível que milagres maiores do que aquela época sejam feitos hoje. Mas esse tanto de conhecimento, esse tanto de acesso à informação que nós temos, tem danificado a nossa fé. Ao invés de usarmos para o reino todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, todo esse acesso à informação, para que o reino de Deus seja fortalecido e seja definitivamente instalado aqui no nosso coração e na nossa história, esse acesso à comunicação e à sabedoria tem danificado a nossa mente, porque nós, ao invés de buscarmos primeiro o reino, nós estamos buscando primeiro o conhecimento. E o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, e toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento vem como suporte para que o melhor de Deus seja derramado sobre sua vida e sobre a terra, sobre as pessoas, sobre todo lugar que você colocar a planta do seu pé. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você entenda hoje que o reino de Deus vem quando você se arrepende das suas escolhas erradas e quando você obedece. Não adianta ficar orando, Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, se você não deixa que Ele mude o seu entendimento. Porque às vezes Deus não quer que você saia desse lugar que você esteja. Porque Ele quer usar você tremendamente para que pessoas tenham acesso ao que você tem, que é o reino de Deus. Por isso que muitas vezes você precisa ficar neste lugar por um pouco mais de tempo. Mas você precisa ter o seu entendimento transformado, para que você fique neste lugar sem sofrimento. Porque o reino de Deus é chegado. Você ligou no céu, vai ser ligado na terra. O reino de Deus, o governo de Deus é chegado. Então esse sofrimento, essa dor, essa angústia precisa de um entendimento renovado, de olhar para essa situação de uma outra perspectiva, para que o seu fardo se torne leve.
Quando você olhar para o que você está, para o lugar onde você está, você olhar e saber que ali tem o reino de Deus instalado e o seu fardo é leve. Porque quem está carregando a sua história nas costas não é você, não é por sua força, não é pela sua força e nem por violência, mas é pelo seu espírito. E se está pesado e está angustiante, você não permitiu que o reino de Deus se instalasse nessa estação que você está. Deixa o reino de Deus se instalar aí. Obedeça, se arrepende e se entregue primeiro a esse reino. O seu entendimento. Romanos 12, 2. Vai ser transformado todos os dias. Todos os dias esperança, todos os dias força nova, todos os dias um entendimento novo, todos os dias olhando para o seu problema na perspectiva de Deus. Olha o tamanho de Deus e olha o tamanho do seu problema. É assim que você vai ver a diferença. Porque se você não deixa que o reino de Deus se instale através da sua obediência e arrependimento, você continuará achando que os seus problemas são maiores do que Deus, são maiores que você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai querido, obrigada por este dia, obrigado pela vida dos meus irmãos. O Senhor sabe, Deus, qual é o entendimento que precisa ser transformado nessa manhã. O Senhor sabe que os meus irmãos têm sofrido, têm chorado, têm se angustiado e desesperado porque não permitiu ainda receber das tuas mãos as chaves do reino. Nos perdoe, Pai, todas as vezes que o nosso primeiro impulso é agir com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento. Nos ajude, Pai, a buscar primeiro o Senhor. E a nossa sabedoria, o nosso conhecimento ser apenas o suporte para ser usado do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, para que milagres maiores do que aqueles que foram na época que Jesus esteve na terra sejam realizados através da nossa vida e da nossa história. Não através do nosso conhecimento e sabedoria, mas através do seu reino, do seu governo, que é maior do que tudo e todos. Em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, em nome de Jesus. Seja curado de toda e qualquer enfermidade que você esteja no seu corpo nesta manhã, ou toda angústia e emoções que estão aí cheias de correntes te aprisionando, sejam libertas agora, que essas correntes sejam quebradas em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã às 6h30. Ô Franciele, muito bom saber, viu? Que Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada pelo feedback. É uma honra servir sua vida preciosa, tá bom? Eu espero abençoar vocês todas as manhãs e ser usada pelo Espírito Santo de Deus para que o reino do Senhor venha e traga transformação e uma vida plena e abundante para sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã às 6h30.